Bom, gente, primeiramente, boa noite aí para vocês. Pedir desculpas aí por ontem a gente não ter conseguido apresentar por motivo de trabalho aqui. Agradecer a Carol por ter dado a oportunidade de a gente fazer isso daqui hoje, tá? Então, a gente vai estar falando sobre o infarto agudo do miocárdio em atletas. Aí que não mudou o slide. Então, o trabalho foi feito pela Lara, pelo Charles e por mim, Marcelo, que vou estar aqui apresentando. E antes, então, da gente falar do infarto agudo do miocárdio, falar um pouquinho só sobre a fisiologia do coração, para a gente entender, né, como que isso funciona, como que acontece e tudo mais. Então, vamos lá, a gente tem aqui, focar nessa figurazinha aqui do coração, uma figura bem didática, que a gente dividindo ela aqui ao meio, a gente tem o átrio direito e o átrio esquerdo em cima, ventrículo direito, ventrículo esquerdo embaixo. Como que isso daqui vai funcionar? O nosso coração, ele tem aquele movimento dele de twist, né? Que é quando ele faz aquele barulho do tum-tá, é um movimento que ele começa contração de átrio, aí dilata o ventrículo, depois contrai o ventrículo, dilata o átrio. Então vamos lá, aqui onde eu tenho esse númerozinho 1, não sei se está dando para ver minha seta aqui, mas aqui no númerozinho 1 eu tenho a veia cava, tá? O sangue rico em CO2 vai chegar aqui pela veia cava, vai entrar no átrio direito, esse átrio direito ele vai dilatar, vai se encher, vai bombear o sangue para o meu ventrículo direito aqui embaixo. Tá? Do meu ventrículo direito ele também enche, e depois de cheio ele vai mandar esse sangue através da artéria pulmonar aqui no pulmão. Tá? Vamos supor que aqui a gente tenha um pulmãozinho desenhado. Então, eu tenho esse meu sangue rico em CO2 chegando aqui através da artéria pulmonar. Dentro do pulmão, lá nos alvéolos pulmonares, eu vou ter a troca gasosa, em que esse meu sangue rico em CO2, ele vira o sanguezinho rico em O2, que é o sangue rico em oxigênio, que vai nutrir os nossos tecidos, né? Então, vamos lá. Fiz a troca gasosa aqui, tenho aqui meu sangue rico em O2 caminhando nessa direção, entrando aqui no númerozinho 4, que são as nossas veias pulmonares. Tá? Cheguei aqui nas minhas veias pulmonares, enche o meu átrio esquerdo, esse átrio esquerdo está cheio de sangue, bombeia o sangue para o meu ventrículo esquerdo, o meu ventrículo esquerdo bombeia através da artéria aorta para todo o resto do meu corpo, né? Lógico que a artéria aorta tem lá suas ramificações, mas a gente não vai entrar em detalhe aqui, é só para a gente entender como que funciona. E depois disso, o sangue vai ser bombeado de novo para o átrio direito aqui através da nossa veia cava, tá? Esse daqui que eu expliquei agora seria o nosso movimento mecânico do coração. Agora, aqui em cima é a movimentação elétrica que o nosso coração faz, tá? Isso daqui seria um exemplo didático de um eletrocardiograma de uma pessoa saudável, em que eu tenho aqui uma onda P, que essa onda P aqui é a minha despolarização atrial. Depois daqui eu tenho meu complexo QRS, que seria a minha despolarização ventricular, e aqui eu tenho a minha repolarização ventricular na minha onda T. Aí você podia perguntar assim, mas não tem repolarização do meu átrio? Tem sim. Eu tenho aqui a minha repolarização do átrio que fica escondida atrás do meu complexo QRS. Por quê? O átrio, a musculatura do ventrículo é mais forte do que a musculatura do átrio. Então, demanda mais energia o meu ventrículo do que o meu átrio. Então, quando eu despolarizo esse ventrículo, pelo ser uma musculatura maior, ele acaba se sobrepondo aqui a minha repolarização do átrio, né? Que seria o nome dela, seria a onda T atrial, que ficaria aqui, tá? Então, para a gente entender aqui como que ficaria se eu tivesse, por exemplo, um infarto. Vamos entrar então no nosso assunto, que é o infarto. Então, vamos lá. O infarto, a definição dele é causado por uma necrose do músculo cardíaco em consequência da deficiência de fornecimento de oxigênio. A gravidade está relacionada com a extensão, o local e a severidade do estreitamento aterosclerótico nas coronárias, tamanho do leito vascular e da necessidade de oxigênio pelo músculo. Então tá, dito isso, como que seria?
Então, a gente viu toda essa fisiologia aqui do nosso coração, aí vamos supor que aqui eu tenho uma placa de ateroma, que nada mais é do que a gordura aqui no meu vaso, fechando a luz do meu vaso, tá? O que que acontece aqui? A partir do momento que eu tenho essa dificuldade para que meu sangue passe, eu preciso que o meu ventrículo esquerdo ele exerça mais pressão, ele trabalhe mais para fazer com que esse sangue chegue e forneça o oxigênio necessário para os tecidos. A partir do momento que esse meu ventrículo começa a trabalhar cada vez mais, eu começo a ter uma hipertrofia do meu ventrículo. Meu ventrículo ele aumenta de tamanho, tá? Ele aumenta de tamanho e ele vai perdendo um pouco daquela mobilidade que ele tinha de contração e expansão. Então, como ele acaba forçando demais aqui, pode acontecer de eu ter o rompimento dessa placa de ateroma, né? Que seria o que a gente chamaria de cateterismo, né? Faria um cateterismo aqui de emergência, que é a recanalização desse canal. Tá? Isso daqui seria um infarto. Então, um infarto é uma necrose desse tecido. É quando eu tenho as células do meu coração aqui necrosado, no caso os miócitos, né? Célula do nosso coração. Então, vamos só mostrar aqui rapidinho a diferença, né? Percebe que aqui eu tenho um ecocardiograma, tá? Que representa o caso de um infarto, e aqui um exemplo de um eletrocardiograma de uma pessoa saudável. Percebe a diferença aqui entre as ondas, né? Eu tenho aqui minha onda P, meu complexo QRS bonitinho, e minha onda T lá. Nesse exemplo aqui, a gente tem o caso de um infarto agudo do miocárdio com supra em ST. Se a gente perceber bem aqui, ó, nessa regiãozinha, tá, de V5, eu consigo ver aqui, ó, minha onda ST bem diferente daquela ali que estava mostrada anteriormente, tá? Então, esse daqui seria um casozinho de infarto. Aí, vamos supor que a gente está lá num plantãozinho, chega um paciente infartado. Aí você vai, né, colhe todo o dado lá do paciente, o sintoma que ele sentiu, provavelmente uma dor no peito, que irradia para o braço esquerdo, que sobe pela cervical e tudo mais. Então, você vai lá e faz o pedido de um eletrocardiograma. Quando você faz o eletrocardiograma desse paciente, o eletrocardiograma do paciente vem aqui, igual esse daqui que eu falei que estava bonitinho. Aí você pensa assim, ué, mas então como é que eu vou fazer o diagnóstico desse infarto? Aí vai pelo exame de sangue, né? A gente faz o exame de sangue e a gente vê lá como é que tá os marcadores da enzima do coração. Se tiver alteração nessas enzimas, aí sim, aí eu cravo um diagnóstico de infarto, tá? E por que que isso é muito importante quando a gente fala de atletas? Tá? Já vou deixar aqui uma pergunta para vocês que ninguém precisa responder não, só para ficar mentalizando aí, tá? Quando você vai para uma academia, ou para um box de crossfit, ou para um centro de treinamento de futebol, de vôlei, tênis, squash, seja lá o que for, quantas vezes alguém solicitou para que você fosse num cardiologista fazer um exame cardíaco? É muito difícil, tá? Provavelmente um lugar pediu, de 10 que você frequentou, tá? É isso daí que é o risco. Por quê? Por causa dessa situação aqui, ó, a atividade física pode ser um gatilho para infarto agudo do miocárdio em atletas que desconhecem suas condições de saúde. Então, como que a gente pode fazer para prevenir isso daí? Vamos lá. Então, né, chegar lá um paciente, né, um atleta para consultar com um cardiologista, a conduta que a gente deveria ter era você fazer toda a coleta de dados desse paciente, colher o histórico dele, né, se ele já vem sentindo alguma coisa, se já sentiu, quando que ele sentiu, né, há quanto tempo isso vem acontecendo, o que que faz piorar esses sentimentos que ele está tendo, o que que melhora, se esse paciente tem algum tipo de comorbidade, se sim, se ele faz tratamento para isso, quais são os medicamentos que ele toma, ou se ele não tem nenhuma comorbidade, se ele faz uso de suplemento alimentar, tá? Que é uma coisa que a gente vai falar ali para frente, que potencializa muito esse problema em atletas. Então, a gente tem que colher tudo isso daí sobre ele, né? Os hábitos e vícios desse paciente, se ele tem uma alimentação rica em gordura ou não, se ele é tabagista, se ele é etilista, tudo isso influencia, o histórico familiar. A gente sabe que existe um fator genético muito grande nessas doenças cardíacas, né?
o fato de o pai ser hipertenso, a mãe ser hipertenso ou diabético, né? Tudo isso daí tem influência, sim, tá? E o porquê que isso é importante? Porque às vezes a gente pega lá o atleta e aquele velho ditado, né? Quem vê cara não vê coração. Você vê lá o atleta todo saudável e você pensa assim, ah, não, tá apto, vamos embora, vamos treinar. E aí você começa a treinar esse atleta nunca sentiu nada na vida, ele, né, não tem nenhuma comorbidade, só que numa dessa ele tem alguma coisa no coração dele, tem uma má formação de alguma artéria, alguma coronária ali no coração, que possa vir acontecer isso, né? Vir acontecer esse infarto agudo do miocárdio. Aí o que, que acontece com esse atleta? Ele é obrigado a encerrar os seus eventos competitivos e se limitar apenas ao treinamento, né? O que é difícil, né? A gente pega aí, existem vários casos de atletas que eles acabam mentindo, né, para o próprio médico sobre a sua própria questão de saúde, né? O atleta ele nega que ele vem sentindo alguma coisa, ele acaba escondendo o histórico familiar, né, que o pai é hipertenso, ou que teve algum problema cardíaco, ou que a mãe, ou o irmão, alguém, ele acaba escondendo isso. Por quê? Porque uma coisa que ele fez a vida inteira foi praticar aquele esporte, ele não se vê fazendo outra coisa a não ser aquilo. Então ele acaba escondendo isso e pode acontecer esse problema, né? O médico vai na onda do atleta, né? Não faz nenhum outro pedido de exame complementar, esse atleta vai lá, está apto a jogar e acaba dando um problema. Quando dá o problema, aí já viu, né? Cai todo mundo em cima do clube, o clube é processado e problemas vão, certo? Quando a gente fala, então, sobre o infarto agudo do miocárdio, aqui a gente está listando alguns sintomas, tá? Tem muito mais sintomas que esse, e a gente pode até perceber aqui que alguns deles são bastante vagos, né? Eu não consigo pensar numa hipótese de um infarto agudo do miocárdio numa pessoa que está simplesmente com tosse seca, ou simplesmente com sudorese noturna ou diurna, que seja, com náusea. Tá? Algumas coisas que me favorecem mais a pensar nessa hipótese de diagnóstico seria desmaio, né? Desmaio não é uma coisa normal. Se a pessoa está desmaiando, significa que alguma coisa séria está acontecendo, né? Dispneia, né? Essa dificuldade de respiração, palpitação, né? O coração está batendo mais forte, a pessoa está com uma fraqueza, dor em região torácica, geralmente aí, né, com os seus aliados, que é a irradiação para os membros superiores, né? Principalmente o braço esquerdo, uma dor também que irradia para a cervical. Então, esses daí são os fatores que a gente consegue pensar bastante, né? Numa hipótese de um infarto agudo do miocárdio. E a gente pega aqui o caso clínico de um atleta, né? Opa! Aqui a gente tem o caso clínico de um atleta, que é um atleta que infartou devido ao uso de efedrina, né? Efedrina aí é uma bomba termogênica, tá? A efedrina ela vem sendo proibida no Brasil pela Anvisa desde 2012, mas a gente sabe que é fácil usar, quer dizer, fácil encontrar, né? A gente consegue encontrar com facilidade a efedrina, tá? A efedrina, como o próprio nome dela já diz, né, é o termogênico. Se a gente separar essa palavra, né? Então, ali o meu prefixo termo, que significa calor, né, geração de energia, calor é energia. O meu sufixo gênico, que é a geração, eu tenho aí um produto que ele gera um calor muito grande. Se eu estou gerando um calor muito grande, eu estou com um gasto energético muito grande. E quem que é responsável por controlar essa energia no meu corpo? O coração. Então, se o meu coração ele é o responsável por controlar tudo isso, acontece que ele acaba fazendo o quê? Trabalhando mais. Aí a gente entra naquela velho assunto ali que eu já falei no começo, que é o coração. Ele começa a frequência dele aumenta, ele começa a bater com mais força, a gente tem uma hipertrofia ventricular, e isso vem acontecendo, né? Então, esse seria o caso da efedrina, tá? Outros, aqui os amigos, né, dos atletas, entre aspas, né, a efedrina, que já foi mencionada, que é bastante utilizada principalmente por lutadores, quando eles estão aí prestes a entrar na competição, embora seja uma substância que cai no doping, né, muita gente faz o uso porque é um termogênico, a pessoa perde peso rápido, tá? Ela tem uma ação de vasoconstricção, que seria o que? Eu diminuo a luz do meu vaso,
Se a luz do meu vaso ela diminui, o meu sangue passa com uma pressão maior, ele passando com uma pressão maior, o meu coração, né, precisa trabalhar também numa intensidade maior para que esse sangue corra, né? Então, a efedrina aí é bastante utilizada pelos lutadores, né? Um forte aliado aí para perda de peso. E o outro caso são os esteroides anabolizantes, né? Quando a gente fala dos esteroides anabolizantes, a indicação primária, né, para esse tipo de substância seria quando a pessoa está com as taxas hormonais baixas, né, os nossos hormônios andrógenos, né, principalmente a testosterona, mais conhecido, que tem tanto no homem quanto na mulher, claro que no homem com doses maiores, né? E então a gente tem a indicação para esse tipo de tratamento quando as taxas estão abaixo do normal, ou então quando a pessoa vem de um quadro de, por exemplo, uma anemia muito severa, em que perdeu muito peso, que a pessoa precisa ganhar um peso, então também tem indicação para isso. E a gente tem o pessoal que simplesmente usa, né? O pessoal da academia que usa por fins mais estéticos do que por fins de performance, né? A maioria das pessoas que usam, se você perguntar, a pessoa vai falar, eu queria crescer. Eu queria crescer o quê? Eu queria crescer meu braço, minha perna, né? Eu queria crescer meu peitoral, alguma coisa do tipo. Aí tudo bem. Então, assim, a gente está falando de um crescimento do quê? De músculo. Quando a gente fala de músculo, a gente também está falando do coração. Então, o fato do meu braço estar crescendo, da minha perna estar crescendo, a gente também não pode anular o crescimento do coração. O coração vem crescendo na mesma intensidade, tá? Da mesma forma. Aqui eu vou só mencionar alguns casos, né, conhecidos, eu não vou entrar muito em detalhe disso, porque todos esses casos aqui foram hipóteses, né? Hipóteses que a mídia divulgou do que possa ter acontecido. Então, a gente sabe aqui, né, os nomes são conhecidos, a gente sabe que tem a hipótese de jogador que tinha sua saúde desconhecida, então que tinha alguma cardiopatia prévia e que passou despercebido pelos médicos, né, e acabou infartando. A gente tem aqui também caso de suposições, né, que a mídia também fala através do uso de esteroides anabolizantes, e a gente também aqui tem alguns casos também hipotéticos, de pessoas que fizeram o uso de efedrina, tá? Para né, perder peso aí mais rápido. Tá? Então, não vou detalhar isso, porque isso daí são hipóteses e a gente não tem certeza de nada, né? Não cabe a ninguém aqui julgar. Então, vamos lá. Quando a gente fala, né, a gente falou então do infarto, como é que ele acontece, tudo. Falar então um pouquinho sobre o tratamento, né? A gente tem os tratamentos com medicamentos, que são os anticoagulantes, né? O anticoagulante ele vai evitar que ocorram esses trombos ali, né? Esses coágulos na passagem do sangue, então faz com que o sangue flua né, da maneira dele que deve seguir mesmo, os beta-bloqueadores, os estatinos, inibidores de ECA, que são aqueles que vão regular, então, a nossa frequência, né, a frequência cardíaca e tudo mais. E a gente tem a parte cirúrgica, né, a angioplastia, que é o balão stent, a cirurgia de ponte de safena, e a fisioterapia também, que é muito importante quando a gente está falando não só no pós-operatório, quando a gente também está na parte hospitalar, né? É muito necessário que a gente tenha um fisioterapeuta ali ainda na parte hospitalar para que o paciente ele faça já alguns exercícios, né? Para que a gente veja como que, para ver até a funcionalidade da cirurgia, se está funcionando, se foi tudo ok. Também depois a parte pós-cirúrgica, né? Fisioterapia também, que vai ajudar aí a regular as intensidades dos exercícios físicos, tá? Então, foi aí o infarto, né? Como que ele acontece em atleta, por isso que é muito importante, a gente não pode negligenciar isso daí quando a gente está falando de atleta, porque passa muito despercebido. A gente tem uma imagem de que o atleta é uma pessoa altamente saudável, né? Não julgo, né? Não tiro a razão disso, mas a gente tem que estar ciente de que às vezes tem coisas por trás aí, né? Algumas coisas que a gente não consegue ver batendo o olho, tá?
Então, a conclusão do nosso trabalho foi que a gente concluiu que o infarto agudo do miocárdio em atletas pode ser prevenido quando há solicitação de uma avaliação física adequada, de preferência ali um cardiologista, né? E também o bom senso do atleta ao relatar com veracidade o estado da sua saúde e o histórico familiar. Também colaboram para a redução desses eventos aí muitas vezes fatais, né? Então, a gente depende aí dos dois, né? A gente depende, né, pegando um caso como se fosse um clube de esportes, a gente precisa que o diretor do clube exija esses exames, né? Que seja uma obrigação passar por essas consultas aí com o cardiologista, assim também como a gente depende do bom senso do atleta em sempre relatar a verdade. Tá bom, gente? É essa a nossa apresentação. A gente tem aqui algumas referências. E é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Boa noite.